Tem que ter cerveja. Pronto, aqui está online também. Então, boa noite a todos e todas. Caiu o celular ali, já está de novo a posta. Iniciando mais uma segunda insurgente aqui no Bar do Renato, no Yorubá, agradecendo a Márcia Miller, a nossa produtora, o Renato e o Cícero. Antes de começar, eu queria lembrar uma história que eu e o Márcio gostamos muito, lembrar do jornalista Goulart de Andrade, que ele tinha um plantão da madrugada. Aí uma vez ele foi uma cervejaria. E era o cara que atendeu aí, ele era o cervejeiro, assim. Aí rolou tudo na boa. Aí no final, agora nós vamos degustar a cerveja. Aí ele falou assim, isso não vai dar certo. E começou a sair cerveja. Nós estamos aqui com um grande amigo, Sandro Gomes. E todo mundo já leu a apresentação dele. Durante a nossa resenha, bate-papo, a gente vai conversando mais. Saúde, estamos aqui degustando uma Massacre, que é a minha predileta. Sandro, você nasceu onde? Eu nasci em Niterói. Niterói? Niterói. Qual bairro? Ih, rapaz, eu acho que... Eu não sei. Onde você morava? Eu morava em Caraí, até os 12 anos. Depois eu fui lá pro Engenho do Mato, que virou bairro Peixoto. Caramba. E tô lá. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão. Um irmão. Tenho um irmão, Guilherme, é um atleta e... Ah, é? Meu irmão é atleta, diferente de mim. Você também é atleta, só que de outro esporte. Pois é. Não, eu levanto mais peso que ele todo dia. Agora, então, tem que pegar aquele barril, E né? tem eu também. Ele é. Mas meu irmão é atleta, ele é um para-atleta, ele é nadador. Show. Aí recentemente fez aí do Leme até a Barra, 16 quilômetros aí. Eu fazia da Pipoca até a ilha e voltava. Aí. Agora eu não faço mais nada. O máximo aqui é uma caminhada. Você fez astronomia ou alguma coisa antes? Isso. Ou foi direto? Não, eu fiz astronomia no FRJ. Antes que eu enlouquecesse eu saí. Mas Astronomia? Mas eu continuei trabalhando com astronomia por muito tempo. Trabalhava nos planetários, trabalhei no planetário do Rio uns 10 anos. Um pouco mais. E eu fiz muita instalação de equipamento. Planetário de Belo Horizonte, planetário de Feira de Santana, os planetários de São Paulo. Esses planetários eu participei todos da instalação dos equipamentos e treinamento do pessoal também. Então era um planetarista, a galera chama. A Márcia é museóloga. Aí quando perguntam assim, você faz o quê? Sou museóloga. Ah, qual instrumento que você toca? Então você é astrônomo. Mas o que faz um astrônomo? Porque o pessoal vai confundir com o mapa astral. Sim, né? não faz mapa astral. Né? Mas um astrônomo é um cientista, né? Ele vai pesquisar aí as coisas do universo em geral. Então tem várias especializações. Tem o cara que é especialista em planetas, o cara que é especialista em cosmologia, né? Formação do universo, estrutura do universo e tal. Estrelas variáveis, interiores estelares, atmosferas, aí tem várias especializações meio malucas. Uma vez eu fui lá no Covil da Dead Dog, aí queria entender um pouco essa coisa de universo, aí tomei 7 massacres, já entendi tudo, no outro dia eu esqueci. A diferença para o astrônomo é que ele continua lembrando. Essa pergunta, mais ou menos eu tenho algumas informações, mas você foi cigano. Cigano é que você não tinha a sua Sim, própria... cervejeiro cigano, Eu não tinha minha própria fábrica.
Então eu ia numa fábrica e produzia lá a minha receita. Eu passei por diversas fábricas desde de 2014, e aí de novembro, né, do ano retrasado para cá, a gente está com a fábrica lá funcionando. E era todas elas em Niterói? Nenhuma Em em Niterói. Petrópolis? Não, a primeira foi em Botucatu, depois eu fui para o Rio, lá para Vargem Grande, aquela região ali. Depois eu fui para Juiz de Fora, Cigano mesmo. aí voltei para Vargem Grande do Fraga, cheguei a fabricar em Friburgo, na Pontal, e as últimas produções foram na Ogranga, em Resende. E você vendia aqui em Niterói, no Rio? Vendia Niterói e Rio. Como é que surgiu essa tua ideia? Porque parece que todo mundo começa a produzir cerveja para consumo Em casa, próprio. isso. Eu comecei em casa em 2010. E aí, com o tempo, eu e o Alberto, que era meu sócio na época, a gente pensou, pô, vamos botar isso para jogo. E aí começamos com a marca, né, a Dead Dog, e fizemos a primeira receita, que foi a IPA. E aí essa daí a gente produziu em Botucatu 2 lotes. Aí a gente produziu o primeiro lote, vendeu em evento pra caramba aí. Aí teve o primeiro Mundial da LABR que a gente participou, que foi o de 2014 mesmo, que foi no Terreirão do Samba. Aí a gente colocou lá, e nessa época estava surgindo a Ocos Pocos, Motim, Trimanques, Três Cariocas. Aí eu conheço só. Cervejarias que chegaram, né? A Trimanques hoje está atuando muito em São Paulo, a Motim continua funcionando aí. Como é que surgiu o nome, a marca Dead Dog? Você me contou, é bem curioso isso. Foi. Quando a gente começou a produzir em casa, né, quem me ensinou a fazer cerveja foi o Rogério. Ele tinha um bar ali perto da prefeitura, o Servizia. E ele foi o primeiro cara a dar esse espaço para o cervejeiro caseiro, que ele veio do Rio, no Rio já tinha a serva, Niterói estava começando esse movimento. Prefeitura antiga? Não, nova, naquele edifício Tower. Ah, sei. Aí depois virou Salve Simpatia, né? Lá na esquina, quase. Isso, aquele ali mesmo. Certo. Aí ele abria quarta-feira, eu acho, um dia pra galera levar as cervejas lá. O pessoal que fazia cerveja em casa tinha um lugar pra compartilhar, trocar ideia, o que você achou, o que não achou e tal. E aí um dia eu fui fazer uma cerveja na casa dele. E um cachorro apareceu andando na frente da casa, machucado e tal, morreu. Acho que tinha sido atropelado e veio andando, era uma rua sem saída assim, foi andando no final da rua. E toda a gente, na quarta-feira seguinte, chegou lá no bar, contou lá quem estava fazendo cerveja, que tinha acontecido esse negócio do cachorro e tal. E aí na semana seguinte eu já levei uma cerveja que eu tinha, e aí um cara perguntou, pô, essa é a cerveja daquele dia do cachorro morto? Aí eu falei, não, essa não. E a partir daí toda hora eu perguntava, essa foi a cerveja do cachorro morto? Eu falei, porra, já tá pronto o nome, né? Agora é só seguir em frente. Quem fez a arte do coil? Isso aqui eu fiz, a primeira versão. Ele ficou todo quadrado assim, por uma incapacidade minha de fazer as coisas, porque eu queria fazer um stencil para garrafa, era uma brincadeira na época ainda, mas eu não conseguia cortar o stencil redondinho, eu tinha feito o cachorro todo redondinho, eu não conseguia cortar redondo, aí eu falei, bom, vou cortar ele todo. Melhor, né? Ficou. Aí ficou assim. E aí depois o meu primo Christian foi melhorando. Aí você acha que foi o primeiro aí para a Vila Cervejeira, que hoje é Vila Cervejeira? Sim. Na época tinha uma fábrica de picolé lá, de paleta, e um dos sócios da fábrica de paleta me chamou, falou, tem um espaço aí, cara, para você alugar, eu estava precisando alugar um espaço. E aí eu fui lá, vi, gostei, mas era um depósito. Eu botei a câmara fria para receber os barris que na época tinha de Juiz de Fora. Então eu tinha que receber uma produção inteira lá, fiz uma câmara grande. E o resto era depósito. Não sei se você lembra, né? Era uma confusão do cacete aquilo lá. E ficou assim muito tempo.
Até que a gente resolveu fazer o barzinho só na parte da frente. Isso já em 2018. E depois começou a vila. Como não tem roteiro, como improviso, e a cerveja que eu gosto é a Massacre. Eu me lembro da Massacre e a Odinho. Eu estava lá no centro de Petrópolis e a Márcia chegou: olha lá, Luiz, Odinho, vamos lá beber. Aí era a stout dele, se eu não me engano, é 12%. Eu acho que é uma coisa pesada. É martelada de Thor mesmo. Aí eu abri, a Márcia, ela não gosta de lúpulo, não gosta muito de cerveja forte. Na metade eu já estava bebendo. Bom, né? Pô, mas ela é muito boa. Aí eu fui descobrindo o meu estilo. Eu gosto da Stout, eu gosto da Black IPA. Tem a Antuérpia também, tem um creme, né? Tem um creme. Tem a Velvet. Daí eu fui descobrindo um pouco a cerveja. Eu sou um pouco de beber Pilsen, bebo mais a Heineken. Isso aí. Agora, por que a cerveja Black IPA é Massacre? O Sérgio do Taurus frequenta o Finacerva ali em Caraí. E eu ia muito lá, né? E uma vez a gente conversando, aí que eu descobri que ele era do Taurus, eu falei, porra, Taurus, não sei o quê. É uma banda antiga, né, de 85. Uma banda de thrash metal que quem é fora do meio não conhece, mas quem está no meio entende a importância. Né? E aí ele falou que queria fazer uma cerveja da banda, porque tinha várias cervejas de banda saindo aí. Né? Tem cerveja do Paralamas, tem cerveja do Sepultura, tem cerveja do Ratos do Porão, do João Gordo. Mas uma coisa que me incomodou sempre em cerveja de banda era a cerveja não estar relacionada ao som da banda. Então assim, a primeira cerveja que eu vi que o som batia com a cerveja foi a do Blues Etílico, que foi feita na mistura clássica. Que era uma cerveja que pra mim tinha tudo a ver com ouvir um blues e beber aquela cerveja, sabe? Uma harmonização musical com a cerveja. E aí vai a Sepultura faz uma cerveja Weiss, que é uma cerveja Nada a ver, alemã, né? Tradicional pra caramba, que não tem nada a ver com o que eles fazem, né? Pra mim, pelo menos. Eu não sei qual foi a intenção deles lá. E aí eu pensei, falei com o Sérgio queria uma cerveja leve para as pessoas beberem no show. Eu falei, pô, Sérgio, a cerveja tem que ser no mínimo a tão banda difícil pesada de beber quanto a banda de ouvir. metal pesado. Porque a gente não pode fazer um negócio leve ali. E aí a gente pegou umas referências de Black IPA e tal, que eu achei que era um estilo que combinava com a cervejaria e com a banda. Ele curtiu, a gente fez, tá aí até hoje. Qual é a característica da Black IPA? Muitos dizem que a ideia da Black IPA é ela ser igual a uma IPA, sendo que é escura. Então o fato dela ser escura não pode interferir muito no sabor. Né? Mas isso é muito difícil, porque o malte escuro ele interfere muito no sabor. Ele é muito amargo, né? Ele é queimado, igual o café muito preto, né? Ele tem um amargor, uma coisa muito forte. Então eu consegui fazer uma Black IPA que ela é fora do estilo, porque ela tem mais álcool do que deveria, mas isso não me incomoda nem um pouco. Ela é 8, a Black IPA no máximo 7. Eu acho que não vou ficar me prendendo a isso, não vou baixar ela para 7 só para poder chamar de... E de lúpulo, ela tem... Lúpulo, ela leva lúpulos tradicionais, que é o Cascade, Columbus e o Centennial. São lúpulos americanos tradicionais. Né? Das cervejas que você faz, assim, eu gostei dessa última, que é Califórnia, né? Sim. Qual é a característica dela também? Essa cerveja é uma California Common. Talvez seja o primeiro estilo americano de cerveja. No início de 1900 começaram a fazer cerveja na Califórnia e foram fazer uma lager. Só que a Califórnia era muito quente e não conseguiu lá em São Francisco. Eles não conseguiram chegar na temperatura de fermentação da lager. Então eles usaram uma levedura lager que tinha que fermentar 12, 14 graus e fermentaram lá para 16, 17, 18 graus. E isso altera muito o sabor da cerveja. Então ela ficou diferente por isso. Mas então é uma criação deles.
Na verdade, Pelo acerto é erro, uma né? necessidade deles fazer dessa forma, né? E passou a ser feito assim. Tem uma cervejaria lá chamada Anchor, que é considerada assim, o padrão desse estilo, que ela manteve esse estilo vivo esse tempo todo. Mas eles mesmos dizem que hoje a California Common deles não é a mesma California Common de 1900 e pouquinho. Porque eles mantêm essa levedura lá, eles vão pegando e reutilizando. Então já existe hoje uma levedura para a Califórnia, que é uma lager de sunga, sacou? Que ela já consegue trabalhar no negócio mais quente. Ai, quente, tá quente aqui. Quer que ligue o ventilador? Ela vai dá fazer pra ligar, barulho. É que faz muito barulho. Tranquilo. Aí você tem. Mas eu usei levedura lager, eu fiz lager com temperatura alta. Quem está assistindo a gente, muitos conhecem cerveja, eu já vi ali a interação no Instagram. Quando eu fiz o anúncio, chegou a 1.800 e pouco. Então, muita gente, a maioria, conhece você, conhece a Dead Dog, conhece a Vila Cervejeira. Legal. E eu fui ver lá, assim, um pessoal de cerveja. Eu estou aprendendo a beber cerveja, mas não domino, assim. Você bebe os bem estilos. já. Bebe bem, né? Já aprendeu, já. Sete massacres. Não precisa aprender mais Precisa nada, não. não. Mas tem uma que é com smoke, alguma coisa assim. A gente fez uma com a Noi na Oktoberfest 2021, talvez. Não lembro agora. Mas a gente fez uma com a Noi que a gente defumou o malte. Que é um estilo tradicional alemão lá, a Hauptbier, que é uma cerveja com malte defumado. Mas a gente mesmo defumou o malte, defumou 100% do malte. Como é que é? Olha, a gente usou um defumador de carne, esses de smoker, split smoker que o pessoal tem agora, né, que parece um trenzão assim. A gente botou o malte em umas bandejas, deixou lá algumas horas e depois ficou bem legal. Eu vi a última vez que eu fui, foi sexta-feira, eu vi 7 torneiras. Você tem 7 estilos ou tem mais? Não, se for pegar todos os estilos que eu já fiz, dá mais, mas eu não mantenho todos ao mesmo tempo. Então essa defumada é uma que eu nunca mais fiz. A Filth Dog eu preciso fazer de novo, que é uma sour. Foi a única sour que a gente fez até hoje. Sour é uma IPA, né? Não, a sour é uma cerveja que ela é ácida, ela leva lactobacilo, então virou um Yakult. Ah, eu quero. A Márcia, eu sou pelo amargor, a Márcia é por isso. Não, ela é bem ácida. E ela é assim, da cor da massacre mais ou menos. Tem seus 7% de álcool. E é bem ácida. Ela gosta tem jabuticaba, tudo que é mais ácido ela gosta. Eu já tenho uma certa. A Filth Dog a gente fez em parceria com o Fernando Peixoto, que é um cervejeiro caseiro aqui de Niterói. E que ele tem uma marca lá de brincadeira que é a Imunda. Isso, aí ficou Filth, quem é imundo, né? O cão imundo. Tem a Imunda, você tem a Sem Vergonha, né? Tem a Sem Vergonha, que é a cerveja da casa lá pra quem não tem coragem de beber nada bom. Qual é a característica da Sem Vergonha? A Sem Vergonha é uma bitter, né? Mas ela é uma bitter bem nos mais baixos níveis da bitter para poder agradar o cara que está indo pela primeira vez lá e que quer beber mais leve também, agora com calor, né? Eu me lembro quando tinha umas moças querendo beber cerveja lá, eu me lembrei uma coisa que você falou para mim, quem é mais chegado a vinho vai gostar de uma Black IPA. Pode ser da Filth Dog, o pessoal de vinho gosta muito. Ela é mais ácida, ela por causa da acidez do malte que a gente usa, ela puxa alguma coisa de umas frutas secas, que ela não leva fruta seca, mas tem isso nela. Fica bem bacana. Você já saiu do Brasil por causa da cerveja, para fazer algum evento de cerveja? Não? Mas já rodou o Brasil? Com cerveja? Já fui em eventos de cerveja no Sul, em São Paulo. Mas sair do Brasil, não. Eu acho que hoje a gente não precisa.
É legal, lógico, é bom, mas não tem essa necessidade, não é? Tipo, se o cara não saiu do Brasil, acho que não falta nada para ele não. Por que isso é uma pergunta que eu conheço também o pessoal do vinho, tem uma taxação muito grande no vinho, 60% a 70%, e pergunta assim bem para público leigo, né? Por que a artesanal fica sendo mais cara? Quer dizer, a grande produção, aí tem, né, Ambev, essas coisas todas aí, a gente já sabe. É bom, a gente não usa mão de obra escrava, então já fica mais caro um pouco. Né? Agora eu não sei, talvez fique mais caro para eles, né? Porque vão ter que acertar essa conta. Mas no fundo, os ingredientes que a gente usa são caros, né? Não só. É produzido aqui no Brasil os ingredientes? Parte sim. Por exemplo, malte base eu compro nacional. Mas aqui na Massacre, os maltes que eu uso para dar essa cor, vem tudo de fora. E a taxa de importação é alta, né? Sim, o malte sai caro. Os lúpulos são todos de fora que eu uso. Agora está começando a aparecer lúpulo nacional. Quais são os lúpulos assim, mais comuns que vocês usam? A gente lá, eu uso muito Columbus para amargor, que acho que é um lúpulo que é bom, ele não é caro, ele é muito bom, ele dá muito amargor, então não preciso usar tanto. Porque como a gente usa muito lúpulo, eu tenho que tentar otimizar, senão no final eu fico com uma borra de lúpulo enorme que prejudica tudo. Então eu uso o Columbus, é o que eu mais uso. Nesse meu aprendizado, assim, a cerveja era transportada da Índia para a Inglaterra, não sei o que lá, e ela estragava no caminho. Aí começaram a usar o lúpulo e, não sei se foi por acaso ou não, ela teve uma resistência maior. Pois é, isso durante muito tempo foi a história da IPA. Né? Falavam que a história da IPA era essa. A IPA ela passou a existir, que era uma cerveja inglesa, uma pale ale, alguma coisa assim, e que eles adicionavam mais lúpulo para poder chegar na Índia, porque o lúpulo realmente ele conserva. Então a cerveja com mais lúpulo ela dura mais, ela tem essa tendência. Mas depois viram que não, que tem outras cervejas que você transporta, a Porter era transportada também e ninguém botou mais lúpulo. Então essa história meio que caiu. Mas ela faz sentido porque você botando mais lúpulo realmente ela vai chegar melhor. Agora, o pessoal da Índia gosta das coisas muito temperadas, né? Então, eu acho que o lúpulo, a quantidade maior de lúpulo talvez tenha agradado mais a eles. Mas aí é uma coisa que eu acho, não sei o que foi de verdade. E voltando para a Vila Cervejeira, aí vocês começaram a receber lá no espaço mais cervejarias e hoje vocês têm um título de Vila Cervejeira que eu acho que foi dado pela prefeitura, né? Não, foi a gente mesmo. Foi vocês mesmo? Foi. A gente começou a ter mais pessoas usando como depósito, até que teve um evento que ia acontecer aqui em Niterói, e que ele foi cancelado na semana anterior. Então eu já estava com tudo pronto para o evento e não ia ter mais evento. E aí eu falei, quer saber, eu vou abrir lá o meu espaço. Já tinha começado a arrumar, corri mais com a arrumação e a partir daí a gente abriu, nem fez muita divulgação, porque tinha uma semana e assim, a metade da semana eu ainda não tinha certeza se eu ia conseguir terminar. E aí de repente na quinta-feira eu anunciei que ia abrir na sexta e abrimos. E foi bacana pra caramba, foi muita gente, foi legal. E passamos a fazer assim, não tinha um dia certo para abrir. Eu avisava faltando 2 dias e abria e ia gente. Até a gente se estruturar, se organizar, no início as coisas eram muito precárias, né? Não tinha uma pia decente, tinha um galão embaixo da pia para poder cair a água e não podia lavar muito copo se lavasse com muita água. Então eu comecei a ir me adaptando aos poucos. Até que a gente chegou, hoje a gente está totalmente estruturado lá, né? E é legal que eu acho que é uma marca da Dead Dog, a Vila Cervejeira é rock and roll. Exatamente. Assim, a gente começou levando o rock and roll para lá, né? Que é uma coisa nossa mesmo, a nossa marca é muito ligada ao rock and roll. E o pessoal que tinha depósito lá começou a ver isso acontecer. E aí começou a abrir junto e cada um fazia a sua estruturinha para abrir. E aí a gente, uma hora chegou e falou, vamos fazer um encontro. Qual vai ser o nome? Vila Cervejeira, encontro da Vila Cervejeira.
Então a gente fez o primeiro encontro da Vila Cervejeira, acho que foi em abril de 2019. E a partir daí a gente foi fazendo um por mês, depois um a cada 15 dias. E aí agora, né, após a pandemia, que a gente começou todo sábado. Sábado foi blues, né? Foi. A gente fica nas vertentes, né? Às vezes tem uma vez que foi um metal lá, bacana pra caramba, com o Backdash, o Black Priest. Esse eu preciso Isso aí foi aprender. Hoje eu fui pegar a Massacre para fazer a divulgação e falei assim, não, vou botar a letra. A letra é boa. A letra é boa. O som é pesado pra caramba. Você estava falando de amigos seus que é boa, que eles estão fazendo um hidromel com amora. Rapaz, parece um espumante. Deve ser uma delícia. É uma delícia. Aí tem aquela de bota uma tábua assim para você degustar as cervejas todas. Normalmente eu pego o Stout, a Márcia gosta da Viena. Eles têm o Red também. Você já fez cerveja Red? Ainda não. Qual é a característica da Red? Ela é uma cerveja que ela é vermelha, né? E ela tem um caramelo bem particular. Ela não é uma cerveja com muito amargor, com muito lúpulo aparecendo. Não. A Márcia, ela gosta da Red. Ela gosta também do vizinho de vocês ali, da Matisse, que é uma com Grumchama, que é sem paladar, mas ela é muito gostosa. Sim, a Matisse usa umas frutas exóticas em algumas cervejas. Eu gosto de uma que é o Maruí. Maruí, que é homenagem ao pintor Antônio Parreiras. E o Maruí não tem nada a ver com o cemitério, mas eu não me lembro da história. E qual outra cervejaria assim de Petrópolis? Vocês se visitam? Olha, Petrópolis é especial, porque a Dead Dog participava da festa da Acerva Petrópolis sempre, que é a Associação de Cervejeiros Caseiros. E dali saíram esses cervejeiros profissionais de hoje. Então a gente tem, assim, eu considero Petrópolis uma segunda cidade, assim, mas a gente adora ir para Petrópolis, a gente vai em todas as festas, a gente curte, conhece todo mundo lá, a gente conhece o pessoal da Abril Ponte lá, o Zé, o Pedrinho, a Serra Velha, o Tabuado. A Serra Velha eu conheci, foi aquela que nós conhecemos lá no Quitandinho, né? Foi. A Duas Torres também. Duas Torres. Nós estávamos lá num dia, aí bebemos lá nas Duas Torres, no outro dia a Fernanda ia tocar com a banda. Isso, Aí eu falei, Fernanda, a gente está descendo agora para isso aí, a gente está tentando marcar um outro show dela lá para eu poder ir, que ainda não fui. Tem tudo a ver. Como é que vocês se conheceram, você e Fernanda? Porque tem a ligação da cerveja, Sim, né? na verdade, em 2014, quando eu comecei, um dos primeiros eventos, na verdade foi o segundo evento que eu participei, segundo ou terceiro, foi o encontro de motos lá de Itaipu. E aí o pessoal da banda da Fernanda, a Ana e o Daniel estudou comigo lá na astronomia. E a Ana frequentava o planetário quando estava no ensino médio, na época que eu trabalhava lá. Então eu já conhecia os dois, mas eu acho que eu não sabia que eles estavam casados, porque eu não convivi com os dois juntos, né? Eu conheci um e conheci o outro. E aí a Ana reconheceu, falou, pô, Daniel ali, o Sandrão, não sei o quê. Aí foram falar comigo, a Fernanda estava junto, eu conheci a Fernanda, mas na época eu estava em outro relacionamento, até conheci, e a partir daí a banda foi aparecendo nos eventos, o Gastrobia, que era o evento lá na Quinta da Boa Vista. E aí os eventos de cervejas começaram a participar e eu fui, porque eu não estava inserido nesse meio medieval dela, né? Eu não conhecia nada disso. É o Celta, né? A origem Celta. Isso aí Vai ter uma festa como é que é o nome? Do Dia dos Namorados. Vai ter agora o São Patrick, semana que vem. Que dia? Fala o dia. No sábado, dia 11. E lá na Vila vai ter dia 18 também, mas a Fernanda toca dia 11. Aí a gente vai ter lá 11 e 18. O dia mesmo é dia 17, né? E a gente pegou 2 sábados. Dessa vez é a primeira vez que a gente vai fazer 2 vezes o São Patrick no mesmo ano. Quais são as cervejas que você gosta de beber, além de você fabricar?
Olha, depende muito da ocasião. Se está num churrasco com o pessoal, eu tenho uma Heineken, eu bebo a Heineken, eu bebo feliz. Até outras eu bebo também. Mas se eu for comprar, eu vou comprar. A Heineken eu compro, mas as outras não. Se eu for no mercado, né, eu vou na Heineken. A Heineken é melhor. A gente faz propaganda mesmo. Mas não interessa, assim. Ela bem gelada assim, parece que é uma É a que mais me agrada mesmo. Mas eu tenho uma outra forma de ver, porque assim, não é só a cerveja que eu gosto, também é a cerveja que menos me prejudica enquanto cervejaria. Né? Então, eu já tive situações de um bar, o vendedor da Ambev pedir para o dono do bar tirar minha cerveja para botar dele, me oferecendo uma série foda, de coisas. né? Então, quando eu olho a Ambev, eu fico meio assim. E você tinha a Dead Dog, acho que é a Black Eagle, não me lembro. Lá na Icaraí não tinha? Naquele ponto gourmet que tem lá? Não. Não? Meu ponto sempre foi aqui na Vila Cervejeira e eventos. Né? Só ia dentro, né? Alguém me falou que tinha, mas aí... Não, o que tinha era no Fina Serva. Pena Serva, é isso? O Fina Serva é um bar. É. Aí uma vez a gente fez uma parceria e ele queria fazer uma fachada e colocou Dead Dog, WCats e Oceânica. Só que a minha logo ficou no meio. E aí algumas pessoas achavam que era o bar da Dead Dog, mas não era. Era o Você já Fina teve Serva. vontade de abrir bar antes de abrir a cervejaria? Sim. Já abriu? Não. Em 2000 eu fui morar nos Estados Unidos. E eu trabalhei num bar. Que era um bar, que era quase uma casa de show. Tinha 4 bandas por dia, de segunda a segunda. E eu trabalhava lá e quando eu voltei eu pensei assim, falei, porra, eu queria abrir um bar assim. E aí cheguei a ver com alguns amigos aqui, e aí fica aquela história, uma confusão danada, cada um quer uma coisa, e aí no final, quer saber, não rolou. Você deve dar graças ao universo. Eu ia falar, Deve dar graças ao universo essa confusão. Porque em Niterói nada disso dá certo. Pois é. Niterói é uma cidade de extrema dificuldade para você abrir esse tipo de comércio. Mas eu acho que assim, antes de chegar no problema de Niterói, eu já ia ter os outros problemas de estar com pessoas que não estavam com o mesmo foco. O maior problema Aí é lógico, que se desse certo pra caramba, todo mundo ia cagar pro foco, ia ver o dinheiro e ia falar, deixa esse cara fazer como ele tá fazendo. Aí por ser em Niterói, talvez o dinheiro não entrasse como eles queriam e aí ia dar tudo. A ideia das segundas insurgentes é que a Márcia, a gente morou aqui. Aliás, ele é um frequentador de São Domingos, dos bons tempos de São Domingo. Ele ia ali no bar do Voa Hernani, Vô Hernani, mais e- conhecido como Bar da Elvira. como mais conhecido como bar, que era nosso vizinho, nossa vizinha, nossa amiga, os filhos todos são amigos também Sim, sim. do Sandro. E o Renato, a gente veio para cá numa quinta-feira, aqui é um inferno na quinta-feira. É bom para os estudantes, é bom para comerciantes. Não porque... é bom, não. Então, Não é bom. Aí, Quinta-feira é um dia que existe e quando ela dá certo, já deu mais, hoje dá menos, por culpa da prefeitura, a coisa ficava boa. Hoje em dia está muito ruim a quinta-feira. é muito barulho. O Renato, ele instituiu o camarote Cantareira. Camarote. Aí ele fecha a porta, deixa uma assim, meia porta. A Pra gente você fica do ver lado de como é dentro. ruim. A gente fica do lado de dentro. E é funk, só que é o seguinte, Sandro, é funk aqui, e não sei o que aqui, rock lá, e samba, e chorinho, tudo numa praça só. Aí a gente estava conversando, somos amigos de longa data, e ele falou assim, eu meio desanimado, eu acho, aquele dia. Questão da cultura. Aí eu falei, Renato, eu tenho uma ideia, que é Quintas Insurgentes, seria no meu escritório lá na Conceição. Topa fazer as segundas insurgentes, que a gente vai ser a coisa fora do circuito mesmo. Por isso que é legal falar de cerveja artesanal,
A gente ia começar lá em Petrópolis, mas a agenda não deu certo. Eu falei, Marcinho, como é que a gente fazer em Petrópolis? Mas tem a Dead Dog. Aqui do lado. Daqui do lado, vamos direto para lá, né? Mas eu vejo um pouco o que o Renato fala, porque na minha área, que é artes visuais, artes plásticas, não vingou uma galeria de arte. Olha, eu tenho 50 anos de carreira, já fui gerente de galeria, fechou lá no campo de São Bento. Mas aí o seu problema é o povo, é diferente. O problema do comércio é a estrutura pública. O povo de Niterói também é um problema. É porque na Vila Cervejeira eu percebi que o pessoal vai para lá, né, Sandro? Mas só para falar assim, um pouco do que o Renato tocou, o cara vai comprar quadro lá no Rio. O meu quadro ele vai comprar no Rio. Se o Renato tiver uma galeria de arte. Mas durante muito tempo eu vendi mais no Rio do que em Niterói. Pois é, então esse é. Mas a Vila Cervejeira é um evento. É um evento. Ela não é uma coisa diária. Ela é um evento. Mesmo que ela funcione todo sábado, que não é o caso, né? Agora é. Mesmo esse sábado, ela é um evento. E aí ela trabalha. Sexta, sábado e domingo. Não, aí a sexta-feira eu abro como um bar ali e realmente é muito diferente. Muito diferente. É o desastre. Aí você vem o sábado, que é o evento. Aí as pessoas. Niteroienses adoram a quermesse. Adoram. Você botou uma quermesse, o niteroiense vai. E a Vila Cervejeira se parece muito com a quermesse. Só que é uma quermesse de cerveja. Bota a banda para tocar. Eu já fui lá na Vila Cervejeira. Ótimo. Mas é uma quermesse de cerveja. E aí o niteroiense gosta, se arruma para ir. É muito engraçado. Então se arruma para ir a quermesse. Esse é o lado província de Niterói, né? Que era a capital. Exatamente. Ele tocou num ponto assim que eu ia chegar e já chegamos então. Aí você foi para lá primeiro. Você vive somente da Dead Dog? Hoje sim. Eu no início eu tinha eu trabalhava num outro lugar, trabalhava no Museu de Astronomia e conseguia conciliar as duas coisas. Aí você foi para hoje Vila Cervejeira e conseguiu... Não, antes de abrir na Vila eu já estava só na Dead Dog. Só na Dead Dog. Então, com organização, planejamento, dá para... Porque tem uns que começam, a Márcia tem acho que é primo, que fez uma boa cerveja nesse esquema de vocês. Aí, de repente, vendeu, se eu não me engano, né? Sinais. Sinais? Não, Espiral. A espiral, quase a mesma Bruno, coisa. Bruno. Quase a mesma coisa. Não, porque tem uma coisa que é o seguinte, eu reparei isso quando eu estava trabalhando com as duas coisas ao mesmo tempo. Chega uma hora que o negócio precisa muito de você. Mas a gente acha o seguinte, que quando o negócio estiver me dando o que eu ganho aqui onde eu estou, eu posso sair de onde eu estou para viver do negócio. Mas não, para o negócio te dar aquilo, você precisa se dedicar 100% no negócio. Então você tem que largar o seu trabalho, o seu emprego antes. Então assim, a coisa não é uma coisa gradual, tem um abismo que você tem que pular e dar a sorte de chegar do outro lado, porque pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho, você vai bater de cara e cair. Essa piada eu não posso perder. Você consultou os astros? Não. Não consultei, por isso que eu tô nessa aí. Senão estaria melhor. Aí veio a pandemia. Culpa é sempre de Plutão. Eu peguei a Covid no início, não tinha vacina, fiquei malzão mesmo. Aí me lembro que logo depois eu consultei lá o cardiologista, fiquei um período sem beber nada. E você lançou Lockdown. A Lockdown foi... Se você pegou o Covid e eu lancei depois, foi o primeiro paciente de Covid praticamente. Porque eu estava com a Lockdown no tanque lá em Resende. Ela é uma parceria com o Raoni, do Boteco do Raoni lá no Grajaú. Era para o aniversário do Boteco do Raoni em abril. E aí a gente já estava com a Lockdown praticamente pronta e sem nome ainda. E aí veio a pandemia
Já veio logo. Eu falei, caramba, não, na hora veio o desespero. Né? E aí o Eliac lá da fábrica falou, não, Sandro, fica tranquilo, deixa a cerveja aí, daqui um mês isso passa, entendeu? Aí você traz a cerveja. Eu falei, porra, legal. Aí deu 2 semanas ele falou, ó, Sandro, pega a cerveja, porque acabou essa porra aí, vai durar muito mais do que um mês e eu vou desligar a fábrica. Então tinha um tanque de IPA e um tanque de lockdown. Aí eu fui pra lá, aquela viagem de filme, né? Tudo fechado na estrada, tudo. Uma estrada vazia, né? Que é um negócio esquisito pra caramba. A gente foi lá, aí cheio de cuidado lá, enchemos os barris todos. E voltei e falei, agora eu tenho que vender a cerveja. O aniversário do boteco do Raoni foi pro espaço, porque não ia rolar mesmo, né? Tava tudo fechado. E aí, falei, bom, cara, vamos ter que arrumar um nome pra cerveja. Todo mundo falando em lockdown, lockdown, lockdown. Falei, pô, é lockdown. Ela é o que? Uma IPA? Ela é uma Double IPA, Double IPA. que também está muito acima do que muita gente chama de Double IPA, 10,5% de álcool. É uma porrada. E, coincidentemente, é uma cerveja que você beber e ficar em casa. Se você beber 1 litro daquela cerveja, você não vai para lugar nenhum mesmo. Não dava. É o que eu falo, não é uma cerveja social. A cerveja e o vinho são bebidas sociais que você bebe para lubrificar o contato social. Mas ela ainda assim tem menos álcool que o vinho, né? Ela lubrificou meu espírito. Sim, mas o problema é que você, com 10% de álcool, amigo, você sai. É claro que você não vai beber uma cerveja dessa como você bebe uma Heineken, né? Um copo atrás do outro nesse calor louco e tal. Fale por você, amigo. Não, porque se você beber, acontece isso. Você vai encontrar seus ancestrais tranquilo. Cerveja pra mim direto. Você imagina, eu fiquei 15 dias sem nada. 10 dias péssimo, não foi mais. Fiquei 10 dias péssimo com a Covid e mais 15 dias. Esquenta, se deixar muito tempo, ali esquenta. 15 dias, aí o Sandro lançou pelo Instagram, aí você comprava lockdown, e aí tinha linguiça, tinha e depois a gente começou a trabalhar com alho negro, né? Alho negro, olha, era uma maravilha. Você encomendava, vinha na porta, às vezes vinha o próprio Sandro, aí já vinha Glover, né, que chama? Growler. Chegava o Growler, jogadinho, aí já... mas é em casa, né? Em casa. Foi um período diferente, né? Mas você conseguiu manter ali as vendas? No início, eu vou te falar, eu cheguei a vender em algumas semanas mais do que eu vendia presencial. Você tinha outros produtos também, que era parceria? No início foi só a cerveja, depois de um tempinho eu comecei a trazer os acompanhamentos. Né? Aí eu fiz a parceria com o Porco Louco lá de Friburgo, que são embutidos e tal, muito bons, lembra que vinha uma tabuinha muito legal, né? Que era muito legal. Aí fiz a parceria com o Rogério lá do Alho Negro, que ele tinha várias geleias, tinha um pesto de alho negro. Tinha que retornar esse alho aí para o Rogério foi é o mesmo Rogério que me ensinou a fazer cerveja e agora estava fazendo isso daí. Era tudo que um cardiopata pode comer. Embutido, cerveja, alho porrada. negro. Fizemos muito hambúrguer, com o pessoal do Hambúrguer, o Rafael. Aliás, vocês estão com uma linha de complemento, que chama? Acompanhamento? Não, acompanhamento era na época do... Não, mas agora tem lá. As comidas lá. Tem Aquela costelinha. Sim. Deus do céu. Sexta-feira nós ficamos lá assim de olho, que o Davi, o nosso amigo, foi com a Bárbara, aí veio uma costela. A costela com batata. A costela com... Aquela estava com nacho. Isso. Olha o cheiro. É de pedir perdão. Aí quais são os produtos que vocês no final... Porque a cozinha é ali em cima, né? Isso, a gente foi fazer... Durante a pandemia a gente fez a obra, né, para a fábrica. E fez uma área lá em cima que de início seria uma copa grande, para mais tarde fazer uma cozinha. Mas aí eu vi que não tinha que esperar mais tarde, tinha que fazer logo.
Então quando a gente já abriu com a cozinha. É uma cozinha bem limitada, assim, a gente não tem fritura, não tem chapa, mas a gente consegue fazer todas aquelas coisas que estão lá. A gente tem sanduíche de mortadela, tem o sanduíche de carne desfiada, tem 5 cachorro-quentes diferentes, tem a parte Tex-Mex lá, tem tacos, nachos, né, e tem a costelinha barbecue, tem pão de alho. Você faz isso em algum lugar, porque para carne desfiada você vai ter que cozinhar a carne ou Não, assar. mas eu digo assim, a gente não tem a chapa e fritura. Mas aí eu tenho lá uma boca elétrica que na panela de pressão a gente faz. Tem um forno, tem forno e essa boca elétrica e estação de banho-maria, né? Então a gente tem o creme de cheddar, que fica lá no banho-maria, a gente tem chili, tem tudo isso. Mas eu não tenho batata frita, não tenho hambúrguer. Deu uma certa esvaziada pro Bruno, que fazia lá o churrasco tudo. Porque antes da pandemia as cervejarias não tinham cozinha, né? E a gente tinha 3 operações de comida que eram o apoio da Vila Cervejeira. E aí, né, veio a pandemia, enfim, essas operações saíram por diversos motivos. E aí também, coincidentemente, todo mundo se estruturou e hoje a única que não tem cozinha até semana que vem, eu acredito, é a Fractal. Eles estão fazendo a obra lá e vão passar para um espaço que vai ter cozinha. A Fractal, ela fica do lado direito. A Fractal é aquela que fica lá no fundo, é um container. Estava fechada sábado. Não, estava aberta. É lá no fundo da vila mesmo, lá tava atrás da banda. Aí eles agora vão passar, vão ficar em frente à Matisse. Você fez 2 cervejas, a mesma cerveja com 2 características diferentes, e era uma garrafa assim de tipo espumante, que era em rum. Foi a Massacre. Massacre em rum e uísque. Isso. Ou era foda. A de uísque, puta que pariu, né? E vinha uma garrafa assim, estilosa, né? Isso, A gente envelheceu ela em barril, que foi usado para rum, e um barril que foi usado para uísque. Mas vocês não fizeram mais. Não, os barris hoje viraram balcão. Eu tenho que arrumar mais barril. Ano passado eu estava pensando em fazer meu aniversário, até conversei com a Márcia e arranjar um barril de Massacre. Aí ia rolar assim, para todo mundo, ia ficar assim, com thrash metal, ia ficar bacana. Né? Ia ser bom. Qual a cerveja que é mais, assim, que vende mais, para a gente saber o gosto, assim? Lá? A Massacre é a que vende mais? Não. Mas a Massacre vende mais do que eu esperava. Porque ela não é uma cerveja fácil. Né? Não é qualquer um que chega ali, bebe a Massacre e fica feliz. Né? Mas muito mais gente faz isso do que eu imaginava. Então hoje lá, realmente o que a gente vende mais é a IPA. É o carro-chefe da gente mesmo, desde sempre. Mas IPA virou moda, né? Sim. A criançada gosta muito de IPA. Hoje o cara começa a beber bebendo IPA, né? Eles chegam aqui, tinha que ter uma IPA, tio. Eu falei assim, que IPA? Porra, vocês não vão pagar o preço de uma IPA? Esse detalhe. Não vai. Eles mal pagam o preço da Ambev. Aqui o negócio é litrão e... Não se trata do litro, o problema é que cerveja ficou uma coisa muito cara. Né? Cerveja é uma coisa muito cara. E a criançada não quer. Eu entendo porque é do da IPA, por causa do teor alcoólico. Você com 2 IPAs você já está entrando. Não necessariamente, tem IPA aí de 5%. Todo mundo gosta da IPA de 6. Mas tem a turma que compra uma garrafa de vodka e taca energético. Olha só, tem uma turma que bebe produtos estranhos, esquisitos, chamado gummy, chamado pina, como é que corote. É leite de não sei o quê? Como é que é? Não, isso não existe mais. Isso cara, depois leite que fizeram. condensado com vinho. Depois que fizeram o Cantina das Trevas, tudo passou a ser possível.
Bom nome de cerveja. Entendeu? Esse é bom, hein? Gostei também. Depois que fizeram a cantina das trevas, tudo passou a ser possível. Vamos fazer a cerveja aqui pro E aí Renato. foi Cantina das Catuaba. Aí, ó, já tem uma cerveja pro Yorubá. É, Vai ser. é bom, gostei da ideia. Gostou? Gostei da ideia. Botaram eu nunca lembro o nome. A gente só tem que estabelecer Gruber. critério de limite de Gruber. preço na cantina das Tá trevas. certo isso. Porque, não, Vai fazer sucesso, hein? querido, é a questão de sucesso que eu aprendi é a mais barata. Conhece a marca Mais Bar? É a mais barata. Não sei, lá Não, no são meu públicos caso. diferentes. É. Eu cheguei a vender 400 caixas de Skol por mês. Só de Skol. Então, quando a Ambev me amava e adorava, me deu tudo que você vê aqui, tirando os livros. Mas eu vendia uma Skol a R$4 litro. Não dá para fazer isso com cerveja artesanal. Não, mas Cantina das Trevas vai ser um grupo especial ligado a outra magia. É outra Sim. magia. Mas não é eu- para eu- vender assim caixas. Eu estava falando com o Barba ali fora. A minha impressão é que depois que começou a aparecer as artesanais, as cervejas mais baratas ficaram mais caras. Na verdade, as cervejas ficaram mais caras quando derrubaram a Dilma, o Temer entra e mete 35% de aumento no IPI das cervejas. Aí foi quando eu vendia a cerveja mais barata que eu tinha a 5,50, ela foi para 7. Foi uma Entendi. subida absurda. Mas não foi as artesanais, não foram. Agora Isso deixa eu foi fazer uma que pergunta ano? que não Isso tem. foi- Isso foi 6 anos antes. 6 anos atrás. 6 anos atrás. Pode ser. 2019. A artesanal ela não teve alta de preço. Não, mas quando as artesanais entraram, eu lembro que entrou muita coisa importada. Então quando eu comecei, que eu fui fazer IPA, só tinha IPA importada, que era caro, mas a minha sorte na época foi que quando eu lancei, o dólar subiu. Então a IPA subiu pra caramba, mas a minha IPA continuou com o preço que as IPAs importadas eram antes. E aí a gente conseguiu chegar mais ou menos junto ali. O preço tem sempre que ser atrelado, não tem jeito. Você tem um público que não faz diferença o preço. Esse público existe. Mas a grande maioria está sempre atrelando o preço ao que eles têm ideia de consumo. Renato, eu comecei a beber cerveja, aí não vou dizer marca nem nada e nem local. Mas a Você minha já disse uma marca. a surpresa, Renato, foi que na hora de pagar a conta, puta que pariu. Porra, eu prefiro, mal comparando, porque eu gosto de cerveja artesanal, mas para ficar bebendo cerveja em bar e pagar quase 20 barata, não Sim, dá. Luiz, mas Não o dá. problema é Uma cerveja dessa é menos dessa. mas é o que eu te uma falo. Sagra, acho que é menos. A cerveja ficou Foi o que a hoje gente muito cara. viu lá. A cerveja ficou uma bebida muito cara. Eu não sei mais se é válido você beber cerveja. De repente, você comprar uma garrafa de vinho num bar e tomar a garrafa de vinho durante a noite, pode ser mais inteligente financeiramente e esteticamente do que você tomar cerveja. Pra mim, chopp é brincadeira, né? Eu tomo 10 tulipas de chopp Mesmo o vinho, explodindo, fácil. o vinho agora eu estou comprando de um fornecedor que ele já é um sommelier, ele ficou de vir aqui, ele é ligado a thrash metal, Ali, ó. é o Rafael. Acho que esse é o sobrenome. Eu compro agora com ele, mas eu vou beber em casa. Mas aí eu tenho um preço lá embaixo, porque você vai comprar garrafa de vinho no mercado, às vezes é 3 vezes mais. Você não compra o vinho no mercado, você não compra uma cerveja num bar, você compra uma estrutura. Quando você abre um comércio, você está abrindo uma estrutura. Hoje eu não tive ninguém para vir aqui ligar a freezer está desligada, então não tem cerveja gelada. Mas para gelar uma cerveja, litro, demora 1 hora por caixa.
Cabem 9 caixas numa freezer. Você vende, num dia bom, você vende elas todas? Hoje em dia não vendo mais. Hoje em dia não vendo mais. Já vendeu, já. Eu tenho uma bateria de 5 freezers, já teve. Quinta-feira deu abrir. Quando deu meia-noite, não tinha mais uma cerveja na casa. Entendeu? Você vende as cervejas todas? Não é no mesmo dia, nem no final de semana. Porque é difícil, né? Lá minha cerveja, ela fica gelada, eu só posso guardar ela gelada. Guarda no barril. Fica no barril dentro da câmara. A cerveja dele não tem conservante. Essa daqui tem. Não, Essa nem daí, essa daí é pasteurizada, a minha nem isso chega assim. essa daí gela, degela e não estraga. Você fica 6 meses com ela na caixa, ela não vai estragar. Ela é um chopp. O chopp, quando você... Eu tive chopp aqui, adoro chopp. Quando você termina a casa, eu desligava o barril e tirava da serpentina para beber. Eu bebia 4 canecas no final da noite, porque senão estraga. Fica com um gosto horroroso. Fica aí, contamina o barril. Exatamente, fica com um gosto Essa é a horroroso. história de contaminar. Uma vez assisti fazendo a cerveja, até botei o lúpulo. Aí depois foi beber, uma semana depois. Ela não era o paladar. E você sabe Acabou quantos contaminando. bares E fazem? contaminar qualquer coisa interfere, não contamina? Sabe quantos bares fazem o que eu fazia? Nenhum faz. Nenhum. Nenhum faz. Eu fazia porque eu sou precioso nessa porcaria. Gosto do chopp e fazia. Mas ninguém faz. Tanto é que tem bar que você chega em Niterói, você pede o chopp, é uma bosta, porque o chopp está contaminado, porque ele não limpa a porra da serpentina. Ou você vai num bar que vende pra caramba, campeão de venda de chopp, ou você não tem o chopp Brahma como chopp Brahma. Entendeu? Eu era doido para botar aqui a Malteca. Gostei muito da Malteca, mas para vender o quê? Eu beber? Você não vai ter dificuldade aqui. Não vou ter dificuldade, mas eu tenho uma dificuldade hoje no bolso, porque o movimento caiu. Ah, entendi. Entendeu? O movimento da Cantareira caiu assim assustadoramente, estrondosamente, por diversos motivos que não vale a pena discutir, mas caiu. E você hoje mal se sustenta por uma ginástica que eu pelo menos sei fazer, os outros eu não sei se conseguem. Lembrei de uma coisa. Você chegou a engarrafar. E fez lata também. Sim, era pasteurizada. Aí podia ficar Aí fica. do lado de fora. E parou. Parei porque... Aí não é a cerveja dele. Não, Pandemia. até era. Fazia com a massacre. Mas o que aconteceu? A gente produzia em Juiz de Fora. E eles tinham um sistema de invase na época de garrafa muito rudimentar, assim, muito manual. Funcionava, mas muita gente produzia lá, queria fazer, e aí o pessoal começou a cobrar questão de qualidade, desperdício e de rapidez. Tem que melhorar o sistema. E aí eles investiram uma baba numa puta envasadora. Eu falei, porra, maneiro, agora a gente tá com... Aí o cara falou, mas agora você não pode fazer aquela quantidade que você fazia, você tem que fazer mais porque essa máquina aí precisa. E aí eu vinha com uma porrada de garrafa e não dava conta. Aí a lata foi a mesma coisa, ia um cara com um caminhão lá com a lata, com a máquina de lata e as latas. Você traz no barril, Hoje eu só trabalho com barril. mete na chopeira e tira. Lá eu tenho uma câmara fria, então eu não tenho chopeira. O barril fica dentro da câmara fria gelada, eu furei ela, botei a torneira e a mangueira Tá, no mas barril. é na torneira. Eu não tenho a serpentina, não tenho esse problema que você tem de limpar a serpentina. Hoje com a Coffee IPA, que eu mantenho ela ainda, que é a minha IPA, que ela passa pelo grão de café, ela fica num filtro, passa nesse filtro e vai pra... Aí no final da noite tem que fazer isso, eu tiro 1 litro de cerveja. Coisa triste, né? Que tristeza. Mas hoje eu guardo e uso na cozinha. Você acha que daqui a um tempo assim você vai voltar a
fazer na garrafa, na Eu já lata? pensei em fazer em lata, tem uns equipamentos hoje menores que eu posso ter lá, né? Ah, você vai fazer lá mesmo, Covil, Mas é uma coisa muito para limitada. atender os clientes. É, muito limitada. É para, tipo, vou fazer um lançamento, aí eu faço as latas e o pessoal vai comprar lá. Porque hoje o meu foco é mais de vender para o cliente final do que revender. O cara que revende, né? Porque é muito difícil. O meu produto é caro, aí eu vou vender para ele passar caro, ninguém comprar, e ele não vai querer comprar mais porque é caro, e eu fico com aquilo parado lá no final. Eu ganho pouco, ele ganha pouco e ninguém compra. Então, Eu já tive cerveja artesanal aqui do pessoal de Angra dos Reis, eu acho. Tem o copo deles, eles me deram copo. não era mistura clássica, não. Mistura clássica Acho que chegou a ter fábrica lá. É, mistura clássica, é mesmo. Cheguei a ter uma IPA, que era a que mais saía, e a Pilsen. Mas era uma cerveja cara. É caro. Cara, era, custava R$20 uma garrafa. Isso aí. Quando a mais cara que eu vendia custava 5, 6. Tinha gente que bebia? Tinha, mas Não justifica, né? não justifica. Eu também acho isso. Não justifica. Eu acho que isso aí você volta à questão que você falou de Niterói, que tem um alto poder aquisitivo, tem isso. Mais artes plásticas. A minha turma não tem um preço elevado. E o pessoal chega e compra um sofá, paga às vezes 10 vezes mais por quadro. Então ele compra um sofá caro pra caramba, aí vai ali no fulano dos quadros, compra uma porcaria, bota ali em cima, mas ele não tem gosto para saber se aquilo é bom, mas depois, um mês depois ele joga para a janela, então ele tem dinheiro. Aí é uma questão assim, a cerveja artesanal, um bom uísque, um bom rum, um bom vinho, não sei o que lá, não custa Mas caro. você tá. Não. Olha Para só. quem é uma cidade Caro, que tem um poder caro e aquisitivo barato alto. é uma questão muito relativa. Pois é. Depende do ponto de vista. Agora, cerveja é o que eu falo, cerveja é uma bebida social. Se você vai beber sozinho, bebe uísque que é melhor. Quando eu estou sozinho, eu abro meus 18 anos e bebo. Sozinho. Você bebe um conhaque sozinho, escutando um bom jazz, um bom blues, nada melhor do que um uísque, um conhaque. Agora, você vai beber uma cerveja, tem que ter gente. E aí você esbarra na questão de que eu posso pagar, você não pode, ele pode, ela não pode, e aí como é que fica? Se você tem realmente muita grana, você diz, foda-se, eu estou pagando para os meus amigos. Mas isso aí é 0,5% da população. A maior parte da população vive no cartão, né? A população consome. A população que vai ali na Nóbrega, sentar naquela casa São Jorge, como é que é o nome? Armazém São Jorge. Armazém São Jorge, ali na Nóbrega, que tem cerveja importada, cerveja artesanal, que vai pagar 60, 70 reais na cerveja. Mas você vai lá, ele é Mas aí pequenininho. tá pegando cerveja importada. Que é 35. Mas isso não importa. Eu acho que o Armazém São Jorge é um bar muito bacana, pequeno. Exatamente, tem que cobrar caro, senão não funciona, não decola. E a quantidade de pessoas que tem que podem pagar ali, se for todo mundo junto lá, ele não dá conta. Então ele tem que pegar uma parcela dessas pessoas. É isso que a gente tem que ver. Assim, o Renato aqui está numa área que tem um público aqui. Ele não pode destoar desse público, porque ele não vai conseguir atrair o outro para cá. É um trabalho muito grande para ele fazer isso. Pode até conseguir um público diferente para ele, mas é um trabalho que custa. Que é o que a gente fez lá na Vila. Porque lá não é um lugar que as pessoas vão. Ninguém vai lá. Ainda mais quem tem grana não fica passando ali para ele tocar Rio. Ainda mais que é um lugar estranho, escuro, Isso. esquisito, Isso. que não há problema ali. Não há problema. Não, você Mas- já citou os problemas, né? Que afasta, né? E a gente pede pra caramba pra nego resolver lá e parece que tem um... Mas como é que você vai bloqueio. resolver? Vamos ser iluminar sinceros. melhor.
limpar as calçadas. Vamos pro primeiro tópico A que eu clínica ali tenho. do lado. Vamos pro primeiro tópico que eu tenho. Você está em Niterói. Niterói é muito legal. Adoro morar em Niterói. Mas se você não estiver na Nóbrega, em São Francisco, você está perdido, mal pago. Não tá em lugar nenhum. Porque é onde você consegue as coisas em Nóbrega e São Francisco. Quando você pede alguma coisa para Cantareira, a pachorra é enorme de dizer: nós cuidamos muito bem, somos muito preocupados com a Cantareira. Dá vontade de dizer: seu rabo, pô. Exatamente. Porque vocês não se preocupam com nada aqui. Isso aqui é uma esculhambação, um lixo. Exatamente. Se Niterói tem um culto, de Niterói é a Cantareira, pô. Heitor Carrilho tem a Tribuna do lado. A Tribuna e Um tem jornal agora importante da cidade. Galeria do Grafite, que é Não, uma gestora é- também. Já destruíram tudo. Já destruíram, Já, né? você tem, Aquilo foi um negócio que funcionou um dia. Fizeram, tiraram foto e nunca mais voltaram. mais uma vez, estamos aonde? Em Niterói. A gente chama o Cobra, ele faz um mural bonito e passa a ser. Não, tá bonito. Não vou dizer que não tá bonito, não, tá bonito. E você mantém na Zona Sul, dentro de um cercado, iluminado, que ninguém pode chegar perto. Entendeu? Porque isso é a realidade da cidade. Que é maravilhosa, é fantástica, é deliciosa, é uma cidade ótima de morar, mas Ela é tão boa que apesar disso continua sendo exatamente, boa. Apesar mas dessa galera, ela continua sendo boa. podia ser uma coisa que funcionasse. Entendeu? Você pega, a Neotour fez circuito cervejeiro de Niterói. Eu ri muito, porque ela passa pela Marquês de Paraná. Eu falei: gente, o lugar que mais vende cerveja em Niterói é Cantareira e não passa pela Cantareira? Ah, não, lá vocês não vendem cerveja lá? Não, vendo sim. Se você perguntar a Ambev, é cerveja. Se você perguntar aos mestres cervejeiros, é cerveja. Pode ser cerveja de baixa qualidade, mas é cerveja. Essa questão da qualidade é uma coisa que eu escuto muito e não é real, não é baixa qualidade. Pelo contrário, eu acho que a Ambev tem mais qualidade do que eu. Né? A Ambev verifica todos os ingredientes que ela recebe, tem que ter tudo dentro de uma especificação, tem laboratório, tem isso tudo. Eu não tenho isso. Né? Mas o que ela faz é assim, é uma popular. cerveja, exatamente. É uma cerveja popular. Mas a Nóbrega está incluída no caminho cervejeiro de Niterói. Não. Está? Não. Eu tenho ele em algum lugar. A Nóbrega está incluída no caminho cervejeiro de Niterói. Não, naquele mapa. É, naquele mapa. Aquele mapa foi... Entendeu? Não, é o mapa. Quem Porque fez a esse mim não mapa? importa. Cara, aquele mapa foi um projeto da prefeitura e que o pessoal do turismo da UF entrou e ganhou, né, para fazer. Enfim, o mapa já saiu desatualizado e com erro, ou seja, e não foi corrigido. Entendeu? O problema, você vê conservatório. Você já foi a conservatório? Conservatório é uma bosta de uma cidade menor do que isso aqui. Entendeu? É um ovo de beija-flor. Mas todo mundo vai para a conservatória para escutar seresta. Senta na rua e a prefeitura de conservatória aguenta a apurreação do ruído para trazer público. O César Maia, no Rio, chegou para Lapa e disse: façam, eu garanto. E nenhuma casa da Lapa tinha ou tem isolamento acústico. Carlinhos de Jesus tinha uma casa lá enorme, de 3, 4 andares, toda vazada, porque era no estacionamento da casa. E fazia um espurro do caralho. Por quê? Porque você não tem jeito, você quer que a coisa funcione, você tem que aguentar a pancada. A Nóbrega foi construída em cima da venda de que você vai morar na Rua Nóbrega, no polo gastronômico. Os moradores da Nóbrega entraram com ação, fizeram uma audiência pública. Eu sei porque eu fui um dos palestrantes da audiência. Você foi conselheiro do Conselho de Eu Cultura fui nessa área, né? conselheiro do Conselho de Cultura nessa área e fui convidado pelo então subsecretário Daniel Tortato a falar sobre polos.
porque eu era o cara em Niterói. Até então ninguém nunca tinha discutido o conceito de polo. E eu, quando cheguei na Cantareira, há 20 anos atrás, eu fui lá beber da fonte, no Rio. Eu fui para o primeiro polo do Rio e depois eu fui para o segundo, que era o da Lavradio. E eu frequentei as reuniões, aprendi o conceito, o conjunto. Mas quando você chega em Niterói, me dá o meu primeiro, porque eu não quero saber. E a Prefeitura do Rio, ela bancou. O César Maia chegou no primeiro polo lá, que era o da Vanhagem, não foi Vanhagem não, ali na Tijuca, e virou para os moradores lá, para os donos de comércio, falou: ou vocês se enquadram ou eu fecho vocês. Aí o pessoal gente, eu tô... Tá ficando... Não, é a idade mesmo. Esse pessoal dessa empresa Júnior chegou lá e foi Sebrae, e foi mostrar como se construía. A prefeitura arranca os ambulantes e ordena. Cada bar passou a ter o seu petisco principal, porque isso foi um conceito. E mas todo mundo tinha o seu principal. Aí cada um foi se especializando aqui e ali. E o polo existe até hoje. Você falou que Petrópolis é uma boa cidade para cerveja artesanal. Então, Petrópolis hoje tem um polo, que eles chamam de Vila Cervejeira de Petrópolis. Porque lá a promoção, tem o Oktoberfest também, que ajuda muito. Agora, Mas o Oktoberfest não ajudava muito. O Oktoberfest era uma marca que patrocinava e ninguém mais entrava. Mas igual aqui. As cervejarias de lá conseguiram um espaço no Oktoberfest. Né? E você hoje vai no Oktoberfest, tem uma área aqui só das cervejarias de Petrópolis. Perto do Palácio de Cristal. Isso aí. Aqui tinha uns eventos também que tinham uma marca só que parecia a grande patrocinadora da coisa, era que mais. Tem uma produção boa, média, grande de cerveja artesanal de Niterói? Olha, Niterói, a gente não podia ter cervejaria. Tinha uma, mas não podia ter nenhuma. Por quê? Porque existe o tal do plano urbanístico aí e tal, e você tem as áreas, né? Então a cervejaria é uma indústria. Então você tem as áreas industriais. Só que na época lá que criaram aquilo, a área industrial tinha uma lista de indústrias que poderiam estar instaladas. Então você poderia ter uma fábrica de vinagre, que nunca ouvi falar de uma fábrica de vinagre em Niterói, mas não poderia ter uma de cerveja porque o nome não estava na lista. Então a gente conseguiu, lá com a Lindalva até, ela que, né, através de um amigo comum, o Sarassa, a gente se conheceu, começou a conversar sobre isso e ela colocou isso como pauta lá para ela. E a gente fez a lei das cervejarias. Mas foi vitória do insurgente, da insurgência dos cervejeiros. Na verdade, assim, foi uma coisa que eu achava que nunca existia. Foi um trabalho em conjunto de quem precisa da lei com quem faz a lei. E quem faz a lei ouviu quem precisa da lei para fazer a lei, porque geralmente... Coisa rara. Né? Coisa rara, Um cara decide que vai ter uma lei, faz de qualquer jeito, e quem precisa que se vira para se enquadrar naquela porra. Coisa rara. Então a gente conseguiu conversar tudo foi conversado, né? Mas eu acho que isso se deve, desculpa te interromper, eu acho que se deve ao Axel. Foi uma Não, vitória... foi na época do Rodrigo. Sim, mas o Axel era o grande articulador disso. O Rodrigo teve a boa vontade, mas o Axel, no meu convívio, ele é que desenhava esses projetos. Assim, durante todo esse processo a gente nem viu o Axel, a gente teve... Não tenho nada contra ele. Tenho certeza que ele estava provavelmente por trás dele trabalhando. O Rodrigo era o grande... A Lindalva lá, ela até hoje ela trabalha muito, ela está lá na comissão de cervejeira, né? Agora mudou a diretoria, mas ela é vice, ela era presidente, virou vice, e ela está lá lutando porque ela não para, ela é incansável lá em ajudar a gente. O meu caminho é assim, se a gente tem uma boa produção, tem a vida cervejeira, nós já tivemos muito,
forte o movimento de artes plásticas. Aqui tinham 7 ou 8 ateliês. Nós tínhamos boas galerias que não eram comerciais, mas tinha boa venda. Aqui do lado tinha Moldarte. Nunca na cidade de Niterói, sou nascido aqui há 70 anos. Então posso, nasci no Fonseca, Travessa Ribeiro, número 6. Então posso falar porque vivi o tempo todo aqui. Nunca teve um movimento para valorização das artes plásticas da cidade. Tentei ateliê só para provocar a prefeitura. Isenção de alvará, isenção de não sei o quê, pegar um prédio abandonado ali e abrir para fazer ateliês coletivos, cervejaria, tudo que fosse possível. Aqui na Cantareira a gente tentou também, logo depois virou um espaço privado mesmo. Eu vejo uma dificuldade de Niterói perceber que aqui não é celeiro, aqui é uma usina de cultura, cerveja é cultura. Eu não entendo por que não trabalha isso, posso estar assim, né, meio desinformado, mas não vejo nenhum projeto para atrair o turismo, para cerveja, para atrair o turismo, para... O Rio tem polo como vocês? Não, né? Não. E eu acho pitoresco você chegar com o turista para ele ver. Quando eu fui, a última vez que eu fui lá, aqueles tonéis de aço, não sei o nome daquilo, mas a fábrica está toda lá. Eu já conheci uma fábrica de cerveja que eu fui no passeio para Ambev, mas você está vendo a sua cerveja que está sendo produzida ali e bebendo, isso tem um valor turístico. Pois é. Isso tem um valor turístico. Lá no final tem a Breulab, é isso? A Breulab, eles estão com tonel, tanque. O Breulab é dos tanques de aço, né? Eles também estão. Agora a Breulab vendeu os dela e eu estou com os meus. Então é isso. Quando eu fui lá era da Breulab. É isso, você foi conselheiro dessa área. Se você tem, são quantas cervejarias? Então, hoje nós estamos em 5 lá. Em Niterói? Niterói, a gente tem as fábricas, né, que tem Inói, Máfia, Masterpiece, Malteca, tem a Habeas Corpus, tem 5 fábricas mais a minha, 6. Aí tem as ciganas que estão ali e tem outras ciganas ainda que não tem ponto físico, né? Porque eu assisto muito, o Renato estava falando, assisto muita coisa do pessoal do Sul, agora do Vale de São Francisco, produzindo vinho. Eles têm um turismo para você visitar a vinhedo, se você vai fazer um caminho cervejeiro, você tem que pensar a chegar, fazer a promoção desse cerveja. Você vai me bater depois disso. A cidade mais vagabunda que tem no mundo e a mais visitada do mundo é Paris. Você vai a Paris é um monte de casa velha, com charme, mas para quem gosta, e é museu. E boas cervejas. Não, isso é relevante, porque ninguém vai a Paris beber cerveja. Você vai à França beber vinho. Eles bebem muita cerveja. Você vai beber vinho. O conceito. Outro lugar. Veneza. O francês bebe Veneza. cerveja pra caramba. Veneza. Um monte de rio fedorento, a merda, com os prédios afundando. Você paga $200, $300 para andar numa gôndola. E dormir na gôndola. Porque é um passeio chato pra cacete. Entendeu? É lindo, eu adorei andar de gôndola. Não, meu amor, olha só, com certeza, muita gente ama andar de gôndola. Eu estou tendo uma visão prática do processo, pragmática. Eu acho que o turismo é uma coisa dinâmica. Nova York é uma cidade dinâmica para o turismo. Você tem turismo em Nova York de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É uma cidade que não para. Você acorda, é museu, gastronomia, passeio em localidades, de noite você tem shows, cinema, bares, restaurantes, e aí você vai fazer um joguinho ali naquela cidade próxima, você atravessa a ponte, vai lá jogar a volta, você pega
um turista de uma semana em Nova York. Niterói é um turista de meio-dia, é half day. Ele vem, vai no Caminho Niemeyer, vai no MAC, Não dorme aqui. não dorme Não aqui, dorme aqui. não gasta aqui, Não gasta. porque são lugares que não tem estrutura, tirando o MAC, que tem lá o bistrô, mas você não tem tempo de parar no bistrô. Aí você faz half day, você Caminho Niemeyer, toma sol, vento, chuva, volta, aí contam a história que o desenho do teatro é uma mulher, que eu fico olhando até hoje, não consigo ver a mulher ali, mas se o Niemeyer disse que tem, eu vou acreditar no bom velhinho. Aí tu vem, o Museu de Cinema já não é mais Museu de Cinema, é um troço, vai no MAC. Mas nem o Caminho Niemeyer é bem cuidado. Mas você me lembrou, eu tinha um gerente, o nome dele era Fernando, no Banespa, há muito tempo atrás, e ele marcou aqui no Tio Popó um almoço e me apresentou o marido de um artista. E conversamos muito, o marido queria saber, naquela época eu ainda era alguma coisa de cultura na cidade, aí ele falou assim, como é que eu faço para incrementar aqui a carreira da minha mulher? Ele acabou indo para uma feira, acho que em Nova York, mas ele propôs, não sei se realizou, por isso que é importante o que você falou. A pessoa descia na Praça Araribóia, comprava lá um passaporte, saía com a avó, aí ia passar pelo Marcos, ia no Antônio, ele visitava Niterói inteiro, parava no Plaza com um voucher para fazer compras, comia não sei aonde, você comia lá na região oceânica, eu comia por aqui, e depois entregava o turista na barca, para ele passear de barca de novo. Ele acha que ele chegou a fazer, porque tinha um ponto no MAC. Você pode vir com ônibus de turismo. Mas você já reparou que em Niterói você tem. Aí não tem partido político, não tem 4 anos, não. A coisa vai pum. É isso. Tem partido político e tem 4 anos, porque quando acaba a gestão, puf. Porque nada é feito para durar. Independente de quem está. Independente de quem está. Se fizer isso que você está falando, eu acabei de me empolgar de novo. Pegar o turista. Primeiro você tem que trazer o turista como? Você vai para a mídia e começa a soltar informação sobre Niterói, mas chega de ficar só MAC, Caminho Niemeyer. O MAC é lindo. É lindo. O MAC é lindo. Mas todos os museus são lindos. Não, o MAC é lindo. A praia de Itapu é linda. Olha só, o MAC é lindo. Não estou falando do que tem dentro do MAC. Eu estou falando do MAC. Não, mas a praia de Itaipu é linda, a praia de Itacoatiara é linda, Itaipu, Os fortes, a Vila Cervejeira, a Vila Cervejeira. Mas você começa não tendo hotel em Niterói. Os hotéis você não tem, porque não tem gente. Mas Você meia não hora tem. Os hotéis que estão aí estão trabalhando, estão hospedando trabalhador. Exatamente. Não, mas porque esse é o conceito da cidade. cidade dormitório É uma cidade dormitório. É o conceito da cidade. Passa de manhã ali no H, que é um hotel caro pra cacete, tem um monte de van e um monte de cara com roupa de trabalhador. Isso, na porque rua. o empresário entra sabendo que vai ocupar 100% ou 90% deste público. Senão ele não vem. Porque não há um conceito. Mas você acha que o cara do hotel não queria receber um turista? Porque essas empresas Eu tenho pagam- certeza que pagam não. menos para ele. Eu tenho certeza que não, porque se tivesse vontade, ele já tinha entrado na prefeitura e tinha mudado a Neotur. A Neotur tinha passado a ser uma gestão profissional. Porque assim, hoje eu vejo assim, a Neotur, por exemplo, ela gasta dinheiro pra caramba com Carnaval e Réveillon de Niterói. Mas nada. Assim, investir na Viradouro para ela ir para Sapucaí aparecer e a cidade aparecer, eu acho legal. Eu não acho ruim não. Mas acho que o nosso carnaval não vai trazer gente para cá, porque o Rio está aqui do lado. O carnaval do Rio que vai levar. Ah, tem os blocos daqui, é para quem é daqui. Ninguém vem de fora para vir pro bloco de Querido, a Niterói. gente perde noturnamente público pro Rio. Sim, sim. Aí, pô, Réveillon é a mesma coisa. Ninguém vai passar o Réveillon em Caraí com Copacabana lá, só quem é daqui que vai querer ver. E não quer essa confusão que tá em Caraí. Aí vai pra Cambuinhas, vai, né? Então, pô, eu acho legal ter o Réveillon, sim, mas focar nisso como
uma coisa que vai trazer gente para cá, eu não acho legal. Não sou da área de turismo, não entendo nada, mas como turista, é isso que eu A massa sinalizou ali, mas eu acho que o assunto dá para desenvolver um pouco mais. Lembrando, Renato. Não, mas eu ia chegar no seguinte, a prefeitura hoje tem um tour cervejeiro, que o cara pega uma van ali no terminal, ali perto ali, no caminho de Maia, e ela vai em 2 pontos cervejeiros da cidade, ou vai numa fábrica, ou 2 fábricas, ou uma fábrica e a vila cervejeira. Isso acontece acho que 2 vezes por mês. Então esse é um projeto da Neotour e tal. Eu acho que falta divulgação disso. É isso. Né? Que, na minha experiência, tudo que a gente fez junto com a prefeitura, quando a prefeitura se dispõe a fazer alguma coisa, a primeira coisa que a gente vai fazer é a divulgação. Que é a primeira coisa que eu nego. Eu falo, não, vocês não fazem. Então não me dá isso, porque você não está me dando uma coisa que você não faz. O problema é que a gente tem que Deixa eu ter um projeto constante. O Renato sempre me provoca pela minha atividade de cultura na cidade, que vai para mais de 35 anos. Então eu vou falar agora como testemunho e ator. Marcos Gomes assumiu, sei lá, a secretaria ou presidência da FAM, e ele criou a Agenda Niterói. Isso acho que no primeiro ano do governo do Jorge, porque a gente morava aqui, a agenda era feita no computador, que não tinha nem assento, né, Márcio? E a agenda era feita aqui. E lá no Pascoal Carlos Magno fazia fila no dia de distribuir a agenda. Então era o roteiro assim, tem cerveja de Niterói, você botava, tem Cantareira, bota, tem Yorubá, colocava. Rapaz, era um sucesso. Aí depois nós criamos o Verbo Imagem. O Verbo Imagem no jornal que falava da cidade. Então era divulgação. Aí essas coisas, a agenda sumiu e o público adorava a agenda cultural. Depois o Verbo Imagem. O Centro Cultural, onde eu era diretor e o Renato me deu uma moção de aplauso, lá numa conferência, eu tinha banner, um para Roberto Silveira, um para Lopes Trovão, tinha um folder e tinha divulgação de internet. Então, se uma unidade pequena, não é um teatro municipal, não é um Caminho Niemeyer, não é o MAC, não é o Rarará, a gente conseguia divulgar o pessoal que estava aí. Se eu fizesse esse encontro de cerveja, você estaria super divulgado, que a gente chamava de café filosófico. O que eu sempre reclamei é que a prefeitura, na área da cultura, que é a minha experiência, deveria, assim como criou o Niterói Discos, apoiava primeiro no vinil, depois no CD, Niterói Livros, que eu acho que Niterói Livros deveria ser aberta para escritores não só sobre a cidade, e depois uma Niterói Artes para apoiar os artistas plásticos, designers, o pessoal para... Mas isso não rola. Então, quando você fala assim, a divulgação, a gente não divulga o que nós somos. É um homem de 70 anos, com 50 de carreira artística na cultura de Niterói. Aí, quando você tem uma cidade que ela está lá em cima, todo mundo está achando Niterói bom pra cacete. Você pega esse prestígio de cidade, né, progressista, é a única que não sei o que lá. Eu falei assim, pela cervejeira é de Niterói, a cantareira é de Niterói, eleva. Você não precisa mais trazer ninguém de fora para mostrar que nós somos bons. Não precisa, Luiz. Quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás, vinha caravana das cidades limítrofes e da região dos lagos para a Cantareira. O Jansen fala muito bem. As pessoas do Rio falavam com ele. É verdade que Niterói tem uma praça que toda quinta-feira enche, tem show? Aí ele falava, E as pessoas vinham. Mas o que a gente pode fazer se resolveram pasteurizar a cultura? Entendeu? É um bom tempo. A cultura foi pasteurizada, não só em Niterói, no Brasil inteiro.
Tá aí, ó, que a gente está escutando, que é tocado num ambulante, não é tocado em um bar, não. Esta música de fundo pertence a uma carroça de comida. Não estou aqui colocando que o artista é menor ou maior do que ninguém. É simplesmente que você tem essa música que podia ser melhor, podia ser músicos da cidade, você podia ter um conceito de bairrismo da cidade, não só de dizer que eu moro em Niterói, eu amo Niterói, você tirar uma foto lá, né? Eu amo Niterói. Não. Eu sou de Niterói porque Niterói é a pica. Niterói tem tudo. Cara, Niterói tinha Dino Rangel, Arthur Maia, Márcio Libelli, isso na música que eu tô falando, Márcio Bahia. Esses 4 caras faziam shows maravilhosos porque fizeram aqui. Fizeram aqui. Neste lugar. Maravilhosos. Shows maravilhosos. Então, eu não preciso importar ninguém. Eu não preciso importar uma cerveja. Eu tenho boa cerveja, eu tenho bons artistas. Eu tenho Luiz Carlos. A ideia da resenha é justamente nós temos bons cervejeiros aqui, vamos prestigiar os nossos cervejeiros. Hoje é o dia do cervejeiro. Você tem bons fotógrafos em Niterói, maravilhosos. Tem um rapaz talentosíssimo aqui no Morro do Palácio, preto, favelado, e que ninguém dá valor a ele. E ele é talentosíssimo. O Jefferson. O Jefferson. Ele é talentosíssimo. Tem um garoto que é o primeiro ukulele do mundo, é de Niterói. Você tem um monte de artista plástico, você tem a Escola de Cinema da UF, você tem cineastas na UF. O Sérgio Santeiro era de Niterói, era um cara que, vivia em Niterói, um dos maiores cineastas, foi o criador da... Oi? Professor da UF. Professor da UF, foi o criador da lei do curta-metragem. Você tem Niterói, em Niterói eu tenho tudo que eu preciso. Não preciso sair daqui para lugar nenhum. Entendeu? Agora, Niterói, um dia o pessoal da Anel Tour, o Haddad, botou a mão na cabeça, porque eu estava na reunião, ele perguntou o que vocês acham que tem que fazer para melhorar a noite de Niterói. Eu levantei a mão, todo mundo, ninguém queria me dar a palavra, eu falei, ei, explodir a ponte. Eu sou o favor. Entendeu? Aí o cara olhou para mim, como assim? Eu falei, porque todo mundo vai embora. Ah, mas vai embora, e todo mundo fala pra mim, eu vou embora porque não tem nada em Niterói. Mentira, tem um monte de coisa acontecendo em Niterói. A Vila Cervejeira faz toda semana agora um show de rock lá e vende cerveja. E aí, as pessoas não vão por quê? Talvez ninguém saiba. Mas vai todo mundo pro Delabier lá no Rio, vai. O que aquela merda do Delabier tem que a Vila Cervejeira não tem? Tem um monte de gente lá que agora virou uma micareta, tem briga. Pronto, não, acabou. Fora. Virou uma micareta. Será que é isso que as pessoas querem? Todo mundo quer o sarauzinho, todo mundo Renato, quer. você falou uma coisa que assim, Eu vou ficar sem bateria. Para quem é de Niterói, pessoal, o depoimento. Meu amigo saudoso, falecido, Hilton Mendes, pandeirista, portelense, ele chegou em Niterói e criou uma casa de samba, candongueiro. Foi um sucesso. O Brasil inteiro vem pro candongueiro. Então, se você for... a Márcia disse que agora até minha bateria está acabando. Sandro. Considerações finais. Foi ótimo. Tem que Mas fazer o final, um recado aí para os bebuns. Bom, bebuns, já que vocês são de Niterói, bebam em Niterói, a Vila Cervejeira está aí, a Cantareira está aí. Entendeu? Vamos ficar por aqui, pô. A gente tem tudo aqui, é isso aí. Isso aí que o Renato falou. Eu sou assim, o bebom mais fiel a Dead Dog. Eu tenho chapéu, tenho camisa, tenho um copo, tenho uma toalha, tenho o porta-copo. Tem um leque? E tem leque. Tem o leque. Tudo que a Dead Dog. Porque eu acho que é bacana. Eu comprei uma camiseta lá do Odin. Eu acho que é legal. Agora tem uma camiseta de Petrópolis que é uma cervejaria cigana. Colonos? Não, é uma cigana. Que é muito. Eles têm um material assim.
Sandro, Foi. obrigado. Olha, siga o Dead Dog no Instagram e quem tiver pergunta, manda para mim ou vai direto no Instagram do Sandro, manda para ele, porque não tem como eu acompanhar ele. Valeu!